Olá, sejam bem-vindos. Olha, a nossa missão hoje é quase a de uma detetive. A gente tem em mãos um material fascinante do professor Jotinha, chamado Povos Africanos, parte 1, e com ele um mistério para a gente tentar resolver. Um grande mistério. Como é que pode um continente inteiro, sabe, gigantesco, diverso como a África, ter sido resumido a uma imagem só na nossa cabeça? Pois é. E quase sempre uma imagem de pobreza, de conflito, de falta de história, né? Exato. O que a gente vai fazer aqui é seguir as pistas que esse material nos dá para desvendar a história real por trás desse estereótipo todo. É uma ótima analogia essa do detetive, porque a primeira pista que o professor Jotinha nos dá é justamente o que a gente poderia chamar de arma do crime. Ah, é? E qual seria? A perspectiva etnocêntrica. Parece complicado. Parece, mas a ideia é bem simples, na verdade. É quando alguém olha para uma outra cultura e julga essa cultura usando só os seus próprios valores como régua, sabe? Entendi. No caso da África, por séculos, a história foi contada por europeus que olhavam para lá e, bom, como eles não viam reis com coroas de ouro ou castelos de pedra no estilo europeu, Eles concluíam que não tinha nada. exatamente, concluíam que ali não havia organização, nem história, nem valor algum. Quer dizer, se não era igual ao que eles conheciam, era considerado inferior ou simplesmente não existia. Sim, e isso servia a um propósito, claro. Com certeza, fica bem mais fácil justificar a colonização se você parte do princípio de que está levando a civilização para um lugar que supostamente não tem nenhuma. Perfeito. O etnocentrismo não é só um erro de julgamento. Ele é uma ferramenta de poder. Uhum. E o que o material do professor Jotinha se propõe a fazer é justamente quebrar essa lente. É nos dar um novo par de óculos para enxergar o continente a partir das lógicas dele mesmo. Ok, então vamos desvendar isso. Para começar a organizar esse mapa, o material propõe uma primeira grande divisão que já quebra essa ideia do bloco único. Sim, Ele separa a África saariana, no norte, da África subsaariana, ao sul do deserto. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. porque não é só uma linha na areia, né? De jeito nenhum. A África saariana, que vai, sei lá, do Egito ao Marrocos, é uma região cuja história está muito, muito entrelaçada com o Mediterrâneo. Faz sentido. Pensa bem, a gente está falando de uma área que esteve em contato direto com fenícios, gregos, romanos. O Império Romano tinha províncias importantíssimas ali. É verdade. Mas o grande ponto de virada que o material destaca bem é a expansão islâmica a partir do século VII. Ah, sim. O Islã não trouxe só uma nova religião. Ele redefiniu a cultura, a língua árabe se tornou dominante e, claro, novas rotas comerciais foram criadas através do deserto. É uma África conectada com o Oriente Médio e Europa há milênios. Total. A gente estuda Egito Antigo, Cartago, tudo isso se passa ali. É uma parte da história da África que, de certa forma, sempre esteve permitida nos nossos livros de história. Exato. Mas e o resto? A imensidão ao sul do Saara, a chamada África subsaariana. É aí que o buraco costuma ser mais fundo, né? É aí mesmo. E é aqui que o material toca num ponto muito sensível. Qual? Frequentemente, essa região inteira é chamada de África Negra. E o próprio professor Jotinha alerta que esse é um termo, e eu cito, questionável. Isso levanta uma questão importante. Por que é problemático? Bom, qual o seu palpite? Imagino que o primeiro motivo é que é uma generalização absurda, né? É como chamar a Europa de Europa branca e achar que explicou a diferença entre, sei lá, um norueguês, um italiano e um russo. Perfeito. Exatamente isso. Tenta colocar sobre um único rótulo uma área com milhares de grupos étnicos, de línguas, de culturas completamente distintas. E tem mais coisa aí, né? Tem. Tem uma segunda camada mais profunda. O termo carrega um peso colonial muito forte. Era a forma que o colonizador usava para demarcar um território a ser explorado, que ele via como homogêneo, primitivo, Sem história própria. sem história própria. Dizer África Negra era um jeito de apagar as histórias riquíssimas dos impérios do Mali, do Reino do Congo, das cidades-estado iorubás. E entendi. Então, o melhor antídoto contra essa simplificação é mergulhar na diversidade, que é o que o material faz em seguida. Então, se o termo é uma furada,
Como que o material nos ajuda a entender melhor essa área imensa? Ele a divide, para fins de estudo, em 4 grandes regiões culturais. Certo. E é aí que a gente começa a ver as peças do quebra-cabeça se encaixando. Qual é a primeira? A primeira região é a África Ocidental. É a região de povos de origem principalmente Hausa e Iorubá. Hausa e Yorubá. E não são nomes aleatórios, sabe? A gente está falando de civilizações que construíram cidades-estados supercomplexas, impérios, como o Império de Oyo dos Iorubás. Isso muito antes da chegada dos europeus. Nossa, Eles tinham sistemas políticos, comerciais, artísticos, tudo extremamente sofisticado. ok, já temos uma primeira peça que não se encaixa de jeito nenhum no estereótipo. E a segunda região? Qual seria? Indo mais para o centro do continente, a gente tem a África Central. Ela é composta na maior parte por grupos de origem banto. Banto. E eles eram principalmente agricultores e pastores. E o que é fascinante aqui, e quebra outro mito, O quê? é essa informação. Ser uma sociedade de agricultores e pastores implica um conhecimento profundo do ambiente, domínio de técnicas. De planejamento, de ciclos. Exato. Isso significa sedentarismo, aldeias, cidades, uma organização social estável. Não eram grupos nômades caçando aleatoriamente, que é outra imagem muito comum que se tem. Entendi. A forma como eles produziam já diz muito sobre a complexidade da sociedade. Mas saindo da África Central, as anotações do professor me levaram para um lugar que eu não esperava. A Etiópia. A Etiópia. A imagem que eu tinha era completamente diferente do que ele descreve. O que tinha de tão especial lá? A África Etíope é talvez um dos exemplos mais fortes de como as generalizações são falhas. Certo. O material destaca 2 pontos que, assim, implodem estereótipos. Primeiro, a religião. Eram povos majoritariamente de religião cristã. Cristã. Sim, e não um cristianismo levado por missionários europeus no século XIX. O cristianismo etíope é um dos mais antigos do mundo, data dos primeiros séculos da era cristã. Peraí, isso é impressionante. Quer dizer que enquanto a Europa passava pela chamada Idade das Trevas, existia um reino cristão super consolidado na África. Exatamente. Com igrejas esculpidas na rocha, uma tradição literária própria. Isso muda tudo. Muda tudo. E o segundo ponto é que eles não estavam isolados. O material mostra que eles mantinham um comércio intenso com árabes e bizantinos. Uau! Estavam plenamente inseridos nas grandes rotas comerciais da época. Isso quebra de vez a ideia de um continente isolado, parado no tempo. Com certeza. A Etiópia era um ator relevante no cenário global daquele período. É uma parte da história que parece que foi, sei lá, deliberadamente deixada de fora. Parece mesmo. E a última das 4 regiões, a Costa Oriental, o que a tornava única? A África da Costa Oriental é outro caldeirão cultural fascinante. A população ali é descrita como uma mistura de povos bantus que vieram de dentro do continente Certo? com povos que vieram do outro lado do Oceano Índico, da Indonésia. Da Indonésia. Como assim? Essa é uma conexão que eu jamais faria. Pois é. Quer dizer que houve migrações através do Oceano Índico numa escala grande o suficiente para mudar a população da costa leste da África? Sim, o Oceano Índico não era uma barreira, era uma ponte. Por milênios, foi uma rota de comércio e de intercâmbio cultural muito intensa. Incrível! Navegadores da Indonésia, da Pérsia, da Arábia, da Índia, todos frequentavam e se estabeleciam na costa leste africana. E isso criou uma cultura única, a cultura Swahili, com forte influência do islamismo. Que chegou por essas rotas marítimas, então. Exato. Cidades como Zanzaba, Kiwiwa, se tornaram centros comerciais cosmopolitas riquíssimos. A gente vê que a África era conectada ao mundo por todos os lados. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Já ficou claro que a diversidade geográfica e étnica é brutal, mas imagino que isso também se refletia no jeito de organizar a vida, a sociedade, o poder, né? Esse é o ponto crucial. Não existia um modelo africano único de sociedade, certo? De jeito nenhum, a diversidade social era tão grande quanto a geográfica. E aqui o material do professor Jotinha nos dá exemplos que são verdadeiros socos no estômago dos nossos preconceitos. Por exemplo, Ele fala, por exemplo, de culturas matrilineares. matrilinear, a linhagem vem da mãe, é isso? Exatamente.
Na nossa cultura, a gente está acostumado com o sistema patrilinear. O sobrenome vem do pai, a herança principal vem do pai. O padrão. O padrão que a gente conhece. Nas culturas matrilineares, a descendência, o pertencimento ao clã e, muitas vezes, a herança de bens e de poder, tudo isso é traçado pela linhagem da mãe. Espere um pouco, isso de cultura matrilinear é algo que explode a cabeça. Sim. Se a herança e o nome vêm da mãe, isso significa que a figura do pai, como a conhecemos, o chefe da família, simplesmente não era o padrão. Como isso mudava as coisas? O material não detalha o dia a dia, mas aponta a consequência principal. A estrutura de poder familiar é completamente diferente. A figura do tio materno, o irmão da mãe, muitas vezes se tornava mais importante na vida dos filhos do que o próprio pai biológico. Nossa! Porque era do clã dele que vinha a identidade das crianças. Isso nos força a questionar a nossa ideia de que a família nuclear com o pai no centro é um modelo universal. Não é? Na história da humanidade, é só uma das muitas possibilidades. E falando em poder e em questionar modelos, o material cita uma palavra que soa muito forte. Cândaces. Quem eram elas? As Cândaces. Esse era o título que se dava às rainhas ou rainhas-mãe do antigo reino de Cush. Onde hoje é o Sudão, né? Isso, vizinho do Egito. E elas não eram figuras decorativas esposas de reis. Eram governantes de fato, com poder político e militar absoluto. Poder militar. Sim, há registros de Candaces que lideraram exércitos em batalha, inclusive contra o Império Romano. Uau! Então não estamos falando de um caso isolado, uma rainha poderosa, mas de uma instituição, um sistema que previa e legitimava a liderança feminina no mais alto nível. Precisamente. A existência das Candaces mostra uma sociedade onde a autoridade feminina, no topo da hierarquia, era institucionalizada e respeitada. É mais uma peça que não se encaixa na imagem de uma África só patriarcal. Certo. E além do gênero, o material também aponta para outra base de poder que é bem diferente da nossa, a idade. Sim, as culturas gerontocráticas. É um sistema onde a autoridade política e moral está concentrada nas mãos dos mais velhos, do Conselho de Anciãos. E qual a lógica por trás disso? A lógica é linda. Numa sociedade onde a escrita não é o principal meio de guardar informação, os mais velhos são as bibliotecas vivas. Entendi. São eles que detêm o conhecimento sobre as leis, as tradições, a história do povo, as técnicas de plantio, os rituais. É curioso pensar nisso. Hoje a nossa cultura supervaloriza a juventude, o novo. Ali, o maior capital que alguém podia ter era o oposto, a memória, a experiência acumulada. Exato. É como se cada ancião fosse um HD externo da comunidade, guardando todo o conhecimento essencial para a sobrevivência do grupo. É a analogia perfeita. O poder não vinha da riqueza ou da força física, mas da sabedoria. As decisões mais importantes passavam pelo Conselho de Anciãos. É mais uma prova das inúmeras formas de organizar o poder. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente junta todas as pistas que o material do professor Jotinha nos deu, a conclusão é uma só. A palavra que define a África é diversidade. Sem dúvida. Diversidade de povos, de paisagens, de línguas, de religiões. E, o que é mais fascinante, diversidade de soluções para os mesmos problemas que todas as sociedades humanas enfrentam. Como se organizar, como distribuir o poder. Como definir a família. A chave, então, é abandonar tal régua etnocêntrica e aceitar que existem outros jeitos de viver. É exatamente esse o ponto. O valor de uma análise como essa é o convite para questionar as narrativas que a gente recebe prontas. É entender que a história que nos foi contada é só uma versão. E muitas vezes uma versão distorcida para servir a interesses específicos. Valorizar as histórias africanas nos próprios termos delas não é só uma questão de correção histórica. É mais do que isso. É fundamental para a gente entender a complexidade do mundo em que a gente vive hoje. Um mundo que foi moldado também por essas histórias, mesmo que elas tenham sido silenciadas. E, para fechar, fico pensando aqui. O material nos mostrou culturas matrilineares, rainhas guerreiras como as Candaces. Isso me leva a uma provocação final. Manda. Quantas outras histórias incríveis sobre sociedades organizadas de formas que a gente nem consegue imaginar se perderam no caminho? Quantas soluções geniais para a vida em comunidade, quantos modelos de justiça, quantas formas de poder feminino foram simplesmente apagadas
só porque quem escreveu a história não tinha nem a capacidade de entender o que estava vendo. Porque só conseguia enxergar o mundo através do seu próprio modelo patriarcal e monárquico. Exato. O que é mais ainda está escondido, esperando para ser redescoberto. Até a próxima.